Você precisa saber de uma verdade que a maioria dos consultores financeiros evita contar, algo que quase nenhum aposentado percebe a tempo. A realidade é cruel. A maior parte das pessoas que se aposentam hoje vai ficar sem dinheiro antes de morrer, não por falta de responsabilidade nem por não terem poupado. O problema é que a aposentadoria mudou radicalmente, e as antigas regras simplesmente não funcionam mais. As pessoas estão vivendo mais do que nunca. Os custos com saúde disparam sem controle. Os rendimentos dos investimentos estão abaixo da média histórica. A inflação corrói o poder de compra dia após dia. E as fontes tradicionais de renda na aposentadoria, como pensões e previdência social, ou desapareceram ou não dão conta do recado. O resultado? Milhões de aposentados que achavam estar preparados vão descobrir, tarde demais, que seu dinheiro não vai durar. E o pior momento para isso acontecer é justamente quando já não há mais energia para trabalhar e o orgulho impede de pedir ajuda aos filhos. Hoje vou mostrar exatamente por que essa crise está acontecendo, quais são os erros fatais que levam os aposentados à ruína financeira e, o mais importante, como você pode estruturar sua aposentadoria para que seu dinheiro dure tanto quanto você. Porque ficar sem recursos na velhice não é apenas um desastre financeiro, é uma tragédia humana que rouba dignidade e segurança quando as pessoas estão mais frágeis. Vamos começar pelo problema central. A expectativa de vida aumentou, mas as pessoas não estão poupando nem planejando para uma aposentadoria mais longa. Em 1950, quem chegava aos 65 anos vivia, em média, mais 12 ou 14 anos. O planejamento era simples: trabalhar até os 65, receber a previdência e uma pensão, viver com essa renda por uma década e meia e pronto. O sistema funcionava porque a aposentadoria era curta. Hoje, quem chega aos 65 anos tem, em média, mais 20 anos pela frente. Quase o dobro do tempo. E muitos vivem bem mais. Chegar aos 85 ou 90 anos é cada vez mais comum, e alguns ultrapassam os 100. Aqui está o erro. A maioria ainda planeja uma aposentadoria de 15 ou 20 anos, quando deveria estar se preparando para 25, 30 ou até 35 anos. Poupa com base em cálculos ultrapassados, faz retiradas como se o dinheiro fosse durar pouco e aos 80 anos descobre que gastou quase tudo, mas ainda tem uma década ou mais pela frente. Essa desconexão entre quanto tempo as pessoas vivem e quanto tempo planejam viver é a raiz do problema. O segundo grande vilão são os custos com saúde. As despesas médicas na aposentadoria são assustadoras e só pioram. Segundo a Fidelity, um casal que se aposenta aos 65 anos hoje precisará de cerca de $300 mil só para cobrir gastos com saúde ao longo da vida. Isso sem contar cuidados de longo prazo, que são um pesadelo à parte. Estamos falando de seguros, coparticipações, remédios e procedimentos, e esses valores sobem muito mais rápido do que a inflação geral. Enquanto a inflação comum gira em torno de 2% ou 3% ao ano, a inflação médica chega a 6% ou 8%. Isso significa que os custos dobram a cada 9 ou 12 anos. Imagine um aposentado que aos 65, gasta R$15 mil por ano com saúde. Aos 75, esse valor já saltou para 25 ou 30 mil. Aos 85, chega a 40 ou 50 mil. Se aparecer uma doença crônica, os gastos explodem. De repente, boa parte da renda da aposentadoria vai para a saúde, sobrando menos para tudo mais. A pressão é tão grande que muitos são obrigados a cortar o padrão de vida ou queimar suas economias mais rápido do que o planejado. E os cuidados de longo prazo? São ainda piores. O custo médio de um quarto em uma clínica de repouso já passa de R$100 mil por ano. Em cidades caras como São Paulo ou Rio de Janeiro, pode ultrapassar 150 mil. Se precisar de 3 anos de internação, estamos falando de 300 a 450 mil reais. Pouquíssimos aposentados têm esse dinheiro guardado. O Medicare não cobre esse tipo de cuidado. O governo só entra quando a pessoa já gastou quase tudo e está na miséria. Existe o seguro de cuidados de longo prazo, mas é caro e ficou ainda mais caro porque as seguradoras perderam dinheiro com essas apólices. Muitos não contratam, não podem pagar ou descobrem na hora H que a cobertura é insuficiente. O resultado é que esses gastos podem zerar as economias de uma vida em poucos anos. Já vi casos de pessoas que se aposentaram com R$1 milhão gastarem 300 mil em 5 anos de internação para um cônjuge, deixando apenas 700 mil para o outro, que ainda viveria mais 10 ou 15 anos. É devastador, e está se tornando cada vez mais comum. O terceiro problema é a inflação, e a maioria dos aposentados a subestima de forma perigosa.
Vamos aos números, porque é essencial entender como ela destrói o poder de compra ao longo do tempo. Se a inflação média for de 3% ao ano, os preços dobram a cada 24 anos. Algo que custa R$50 mil hoje custará R$100 mil daqui a 2 décadas e meia. Para quem se aposenta aos 65 e pode viver até os 95, isso significa que o custo de vida aos 95 será o dobro do que é hoje. Mas a maioria não planeja assim. Calcula suas necessidades com base nos gastos atuais. Pensa, preciso de 60 mil por ano hoje, então vou precisar de 60 mil no futuro. Só que com 3% de inflação em 20 anos, serão necessários quase 110 mil por ano para manter o mesmo padrão. As despesas quase dobram só por causa da inflação. Se a renda da aposentadoria não acompanhar esse aumento, o poder de compra vai embora, e a pessoa é obrigada a cortar gastos ou gastar suas economias mais rápido. A Previdência Social tem reajustes, mas eles nem sempre acompanham a inflação real, e especialmente a inflação médica, que pesa mais no bolso dos aposentados. Quem tem pensão, na maioria dos casos, não tem reajuste algum. Se você se aposenta com uma renda de 40 mil por ano, esse valor fica congelado. Em 20 anos, a inflação corta seu poder de compra pela metade. Você recebe o mesmo número de reais, mas eles compram a metade. É um assassino silencioso da segurança na aposentadoria. O quarto problema são os rendimentos dos investimentos. Os modelos tradicionais de planejamento se baseavam em retornos anuais de 7% ou 8%, com base no desempenho histórico do mercado. Mas os tempos mudaram. Com as ações em patamares elevados, os juros dos títulos mais baixos do que antes e uma população envelhecendo, as projeções realistas hoje giram em torno de 4% ou 5%. E essa diferença faz um estrago enorme ao longo de 30 anos. Se você se aposenta com R$1 milhão e consegue 8% ao ano, retirando 50 mil ajustados pela inflação, seu dinheiro dura mais de 3 décadas. Mas se o retorno cai para 5%, a conta não fecha. A reserva se esgota muito antes do esperado. E é aí que mora o perigo. Muitos aposentados contam com retornos irreais e quando a realidade bate a porta, já é tarde demais. Exposure, mas com inteligência. Muitos aposentados cometem o erro de abandonar completamente o mercado de ações por medo da volatilidade, mas isso é um tiro no pé. Sem crescimento, seu dinheiro não acompanha a inflação e se esgota mais rápido. A chave é manter uma alocação equilibrada, algo como 40% a 60% em ações, dependendo do seu perfil, mas com estratégias que reduzam o risco. Invista em empresas sólidas com histórico de dividendos consistentes, e diversifique globalmente para não depender apenas de um mercado. E acima de tudo, evite mexer no portfólio nos momentos de crise. Vender na baixa é o caminho mais rápido para transformar perdas temporárias em prejuízos permanentes. Sexto, proteja-se contra os custos de saúde. Não é exagero dizer que uma única emergência médica pode destruir décadas de planejamento. A solução? Um plano de saúde robusto, preferencialmente com cobertura ampla, e uma reserva específica para despesas não cobertas. Além disso, considere um seguro de cuidados de longo prazo, LTC, na sigla em inglês. Muitos acham que é caro, mas o custo de não ter um é infinitamente maior. Uma estadia prolongada em uma clínica de repouso pode consumir centenas de milhares de reais em poucos anos. E não conte com o governo para bancar isso, os programas públicos têm limites rígidos e filas intermináveis. Sétimo, planeje para a longevidade e não para a média. A expectativa de vida ao nascer pode ser de 80 anos, mas se você chegar aos 65 com saúde, as chances de viver até os 90 ou mais são reais. Isso significa que seu planejamento precisa considerar uma aposentadoria de 30, 35 ou até 40 anos. A maioria das pessoas subestima esse risco e acaba com uma reserva que só dura até os 80. Para evitar isso, use calculadoras de longevidade e projete cenários pessimistas. E lembre-se, é melhor ter dinheiro sobrando do que faltando. Oitavo, simplifique sua vida financeira. Muitos aposentados mantêm investimentos complexos, múltiplas contas e despesas desnecessárias que só complicam a gestão do patrimônio. Consolide suas aplicações em poucos fundos de baixo custo, automatize pagamentos e corte gastos supérfluos. Menos é mais, menos estresse, menos erros e mais controle sobre o que realmente importa. Por fim, não subestime o poder do aconselhamento profissional. Um bom planejador financeiro não é um custo, é um investimento. Ele pode ajudar a otimizar sua estratégia, evitar armadilhas e ajustar o plano conforme sua vida muda. E não precisa ser um serviço caro.
Muitos profissionais oferecem consultorias pontuais ou planos acessíveis para quem está começando. A realidade é dura, mas não é desesperadora. Os desafios da aposentadoria moderna são reais, mas com disciplina, planejamento e as estratégias certas, é possível construir uma reserva que dure tanto quanto você. O segredo não está em ganhar na loteria ou em encontrar um investimento milagroso, mas em tomar decisões inteligentes hoje para garantir tranquilidade amanhã. E o melhor momento para começar? Agora. Cada dia de procrastinação é um dia a menos de segurança no futuro. Não espere a crise chegar para agir, antecipe-se e garanta que seus anos dourados sejam exatamente isso, dourados. Mesmo na aposentadoria. Muitos cometem o erro de migrar todo o patrimônio para renda fixa ou dinheiro em caixa, buscando segurança a qualquer custo. Mas com uma aposentadoria que pode durar 3 décadas, você precisa de crescimento para vencer a inflação. Uma alocação equilibrada para um aposentado saudável aos 65 anos poderia ser entre 50% e 60% em ações e o restante em títulos e caixa. As ações garantem crescimento ao longo do tempo, enquanto os títulos e o caixa oferecem estabilidade e permitem retiradas tranquilas durante quedas do mercado, protegendo do risco de sequência. Com o passar dos anos, você pode reduzir gradualmente a exposição a ações. Aos 70 ou 80 anos, talvez 30% a 40% em ações seja o ideal. Mesmo aos 90, manter uma parcela em renda variável faz sentido, pois a inflação não perdoa, e aposentar-se cedo demais de forma conservadora é um erro que pode esvaziar suas economias antes do tempo. Outro ponto crítico é planejar explicitamente os custos com saúde. Reserve pelo menos 15 a 20 mil dólares por ano para despesas médicas no início da aposentadoria, e assuma que esse valor crescerá 6% ao ano. Isso significa que aos 80 anos, você precisará de 30 a 40 mil dólares anuais só para a saúde. Crie um fundo separado, exclusivo para essas despesas, e não o utilize para outros fins. Além disso, considere seriamente um seguro de cuidados de longo prazo se estiver na faixa dos 50 ou início dos 60 anos. As mensalidades são altas, mas a proteção pode salvar sua aposentadoria caso precise de assistência prolongada. Minimizar taxas e impostos é outra estratégia poderosa. Taxas de investimento de apenas 1% ao ano podem consumir centenas de milhares de dólares ao longo de 30 anos de aposentadoria, graças ao efeito dos juros compostos. Opte por fundos de índice de baixo custo, com taxas inferiores a 0,1%, e evite assessores financeiros caros, a menos que ofereçam valor real. Cada real pago em taxas é R$1 a menos crescendo para o seu futuro. Seja estratégico com impostos. Retire primeiro de contas tributáveis, depois das contas com tributação diferida, como previdências tradicionais, e deixe as ROT para o final. Faça conversões para ROT em anos de baixa renda, pagando impostos agora a alíquotas menores para evitar taxas mais altas no futuro. O objetivo é reduzir a carga tributária ao longo da vida, mantendo mais dinheiro trabalhando para você. Considere também anuidades para uma parte do seu portfólio. Não sou fã de anuidades complexas e caras, mas as imediatas que convertem um montante em renda vitalícia garantida, podem ser valiosas. Se aplicar 200 mil dólares em uma anuidade mediana aos 70 anos, você pode receber cerca de 12 mil dólares por ano pelo resto da vida. Não é uma fortuna, mas cria um piso de renda que, somado à previdência social, garante que suas necessidades básicas estejam cobertas, mesmo que viva até os 100. Flexibilidade nos gastos é essencial. Não se prenda a um estilo de vida rígido. Nos primeiros anos da aposentadoria, quando estiver saudável e ativo, você provavelmente gastará mais com viagens e lazer. Com o tempo, à medida que a energia diminui, os gastos tendem a cair naturalmente. Esteja disposto a ajustar o orçamento se o mercado estiver em baixa ou se perceber que está gastando mais do que o planejado. Corte despesas discricionárias, adie projetos não essenciais e seja ágil, em vez de insistir em um plano de gastos que está esgotando suas economias. Tenha um plano B. O que fará se, aos 85 anos, perceber que o dinheiro está acabando? Moraria com familiares? Venderia a casa e se mudaria para um lugar menor? Consideraria uma hipoteca reversa? Trabalharia meio período se possível? Ter essas conversas difíceis e traçar planos antes de uma crise é fundamental. Não espere chegar aos 90 na miséria para começar a pensar em soluções. Vejamos um exemplo concreto para ilustrar a diferença entre um planejamento ruim e um bem-sucedido. João se aposenta aos 62 anos com 700 mil dólares guardados.
Começa a receber a Previdência Social imediatamente, garantindo $21 mil por ano. Retira $45 mil de suas economias, totalizando $66 mil de renda anual. Ele mantém 60% em títulos e 40% em ações, achando que está seguro. Os custos com saúde começam em $15 mil no primeiro ano, mas sobem para $30 mil aos 77. Com retiradas de 4% ao ano e retornos modestos de 5%, suas economias se esgotam aos 80. Ele ainda recebe a Previdência Social, mas os $21 mil anuais não são suficientes para cobrir despesas que agora estão muito mais altas por causa da inflação e dos custos médicos. João enfrenta a pobreza por possivelmente mais uma década de vida. Maria, por outro lado, se aposenta aos 67 anos com $900 mil, após trabalhar 5 anos a mais. Ela adia o recebimento da Previdência Social até os 70 anos, garantindo $36 mil por ano, 70% a mais que João. Retira apenas $30 mil de suas economias inicialmente, uma taxa de 3,3%, totalizando a mesma renda anual de $66 mil. Mantém 60% em ações para crescimento. Com uma taxa de retirada menor e uma previdência social mais alta, suas economias crescem para mais de $1 milhão aos 80 anos, mesmo após as retiradas. Ela tem flexibilidade para aumentar o saque se necessário, ou continuar retirando de forma modesta e deixar uma herança. Maria está financeiramente segura até os 90 anos ou mais. A diferença? Maria trabalhou mais tempo, adiou a previdência social, usou uma taxa de retirada menor e manteve exposição a ações. Não são estratégias complicadas, são aplicações diretas de princípios financeiros sólidos, mas que fazem toda a diferença entre segurança e pobreza na velhice. Tenho 84 anos. Vi milhares de pessoas se aposentarem ao longo da minha vida. Sei quais estratégias funcionam e quais levam ao desastre financeiro. Posso afirmar com certeza, a maioria dos aposentados hoje não está preparada para a realidade de uma aposentadoria de 30 anos. Com custos médicos explodindo e retornos de investimentos modestos. Eles seguem regras ultrapassadas e torcem para que tudo dê certo. Para muitos, não dará. Ficarão sem dinheiro aos 80, enfrentando a pobreza quando estão mais vulneráveis. Mas não precisa ser assim. Se você entender os desafios, planejar explicitamente para uma vida mais longa e custos mais altos, poupar mais e gastar menos, mantendo flexibilidade, pode ter uma aposentadoria segura. As estratégias que apresentei funcionam, estão comprovadas. A questão é se você terá disciplina para colocá-las em prática, mesmo quando exigirem sacrifício e paciência. Porque a alternativa a ficar sem dinheiro aos 85 é simplesmente inaceitável.